Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês, amém? Que bênção estarmos mais um domingo à noite louvando e agradecendo ao Senhor, não é? E estou aqui com o Benjamin, né? Está me acompanhando aqui, fazendo a abertura do culto. Diz um oi pro pessoal, Benjamin. Oi! Amém. Então, nesse momento, queridos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um culto e que nós possamos ouvir a Deus, ouvir a sua voz e prestarmos um culto que chegue a Ele como um cheiro suave. Vamos orar? Vamos orar, Benjamin? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma noite, Senhor, que estamos prestando um culto, Senhor, a Ti. Pai, que cada um em suas casas, Senhor, possa, Senhor, nesse momento, ouvir a Tua voz, que cada um de nós, ó Pai, possa, Senhor, sentir a Tua presença e estarmos, ó Pai, prestando este culto. Aqui nós não estamos assistindo nada, Senhor. Nós estamos querendo, mesmo à distância, cada um em sua casa, podermos juntos, nesse horário das 7 horas, poder louvar e agradecer o Teu nome. E aqueles, ó Pai, que venham assistir esse vídeo em outro momento, ó Pai, que também possa, Senhor, ouvir a Tua voz e possa também prestar esse culto. Muito obrigado, mais uma vez, por tudo. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Benjamin? Amém. Amém, queridos. Nesse momento nós vamos então louvar ao Senhor com o cântico. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado
de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Amém. Como é bom louvar ao Senhor e agradecer o seu nome, não é? Nesse momento, queridos, eu quero deixar alguns recados. O primeiro recado é a respeito de contribuição. Se o irmão está desejoso em devolver o seu dízimo ou ofertar, vamos colocar os dados bancários da Segunda Igreja Batista aí na tela. E aí você pode fazer então sua transferência ou seu depósito. Lembre-se que isto não é uma questão de estar pedindo algo, mas uma questão de fidelidade. Fidelidade ao reino de Deus, fidelidade à sua expansão. Portanto, nesse momento eu quero orar com você. Vamos agradecer a tudo aquilo que Deus tem dado a nós, a todo esse momento de crise, mas estamos com certeza sendo cuidados por Deus, inclusive na nossa área financeira. Vamos orar por aqueles também que estão desempregados, aqueles que perderam seu emprego, ou que nesse momento realmente a renda, nesse momento, não está contento. Vamos orar por essas pessoas também, porque nós precisamos de que Deus esteja estendendo suas mãos sobre a vida dessas pessoas, para que dê o pão de cada dia para elas. Nesse momento eu peço que você então feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e o teu cuidado também é na área financeira. Pai, cremos, Senhor, que aqueles, ó Pai, que nesse momento estão desempregados ou que nesse momento passam, Senhor, por dificuldades financeiras, que o Senhor, ó Pai, com as tuas santas mãos possa estar abençoando e essas pessoas possam sair dessa crise financeira ou que tenham um emprego. Sabemos que nesse momento onde todos estão passando por quarentena, muito difícil, muito complicado, nós temos hoje empregos novos ou trabalho, mas em teu nome não deixa faltar nada. Aliás, Pai, usa a tua igreja para suprir também essas necessidades físicas dessas pessoas, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez, te agradecemos por cada depósito, Senhor, cada dízimo devolvido, Senhor, por cada oferta, ó Pai, que tudo isso seja utilizado para engrandecimento do teu reino e para a expansão e a pregação do Evangelho. E que em nada, Senhor, em nada, o Senhor venha deixar nos faltar. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, querido. Amém. Que maravilha. Acredito que Deus com certeza nos fará passar por esse momento de crise que o país, eu acho que o mundo todo está enfrentando. O segundo recado é a respeito de missões. Nós não podemos esquecer que hoje, dia 5, iria ser o domingo que iremos encerrar a campanha de missões e assim arrecadar uma oferta para estarmos então dando para a Junta de Missões Mundiais. Mas essa campanha não acabou. Mesmo nós distantes, nós temos um recado. O recado vem do missionário pastor Levi Godinho e nesse momento você irá assistir esse recado. Logo depois do recado, vamos então mais uma vez louvar ao Senhor. Amada liderança das igrejas batistas do Mato Grosso. Aqui é o pastor Levi Corrêa Godinho, missionário desta igreja aos confins da terra. A Junta de Missões Mundiais, há 112 anos, tem cumprido o ID de Jesus até os confins do mundo. E é interessante que a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, o versículo 15, registra as últimas palavras de Jesus. Palavras importantes, palavras poderosas. E ele deixa uma missão para os discípulos. E esta missão também é para a igreja do Senhor Jesus neste tempo.
Olha o que Jesus, qual é a ordem, qual é a missão que Jesus deixou para os discípulos. Então ele diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Uma outra tradução diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que missão especial ele entregou para os discípulos. Que tarefa importante Jesus confiou à igreja. A palavra, a missão de Jesus é: vão pelo mundo inteiro. O mundo precisa conhecer Jesus. E esta igreja pode ser um instrumento para que pessoas conheçam Jesus. Nós precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Bilhões de pessoas vivem no mundo sem ter a alegria de poder servir a Jesus. Estão sendo enganadas pelos falsos ensinos. Estão vivendo cativas pela idolatria, pela feitiçaria, pelo animismo, estão prestando culto aos seus antepassados e ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por isso, eu convido você neste momento a pensar: eu tenho cumprido a minha missão, eu tenho sido obediente a esta ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer: missionário, como eu posso cumprir esta missão? Primeiro, você pode orar para que a palavra de Deus chegue em todas as nações. Você pode mobilizar a sua igreja, você pode mobilizar alguém para interceder pelos missionários nos 85 países. Você pode também ir ao campo missionário, dedicar um tempo das suas férias para proclamar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você pode também ofertar. Você pode contribuir. Se você não pode ir, você pode contribuir para que a palavra de Deus alcance todas as pessoas em todos os lugares, até a última pessoa da terra. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Como é maravilhoso poder anunciar o Evangelho. Deus me deu o privilégio de, durante 7 anos, anunciar o Evangelho em São Tomé e Príncipe. E ali a palavra de Deus foi pregada, ali pessoas foram salvas. E nós temos ali 3 igrejas organizadas. Nós temos ali 5 unidades do PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar, que atende 200 crianças todos os dias. Nós estamos compartilhando ali o Evangelho. A palavra de Deus semeada naquele país frutificou, fruto da sua oração, fruto do seu investimento na obra missionária. Tivemos a oportunidade de anunciar o Evangelho no Timor-Leste por quase 3 anos. Ali também nós abrimos 2 PEPs. A palavra do Senhor está sendo anunciada. Vidas estão conhecendo Jesus ali no Timor-Leste, porque você tem orado, porque você tem contribuído com a obra missionária. Eu quero desafiar você, mesmo neste tempo de crise, a dedicar uma oferta de amor para a obra missionária. A obra missionária não parou. Na Guatemala, na Venezuela, nós continuamos atendendo as crianças do PEP. Os missionários continuam anunciando a palavra de Deus. E nós cremos que não faltará recursos para a obra missionária. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida. A minha oração é que você seja um missionário intercessor. A minha oração é que você possa contribuir para cumprir a missão que Jesus nos deixou, de ir para todos os povos e anunciar o Evangelho. Quero agradecer pela sua igreja, por esta igreja, que tem sido uma igreja missionária. Que Deus derrame bênção sobre esta igreja e que juntos possamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos então meditar na palavra do Senhor. E vamos começar uma nova série de mensagens. Vamos dar uma parada na exposição de Gênesis e vamos começar uma série de mensagens do qual eu estou chamando de Palavras de Jesus. Todo domingo nós estaremos então conversando a respeito das palavras que Jesus proferiu. E claro, vamos utilizar então os evangelhos para isso. E nesse momento eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 16 ao 21. João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. Nesse momento vamos ler então o texto que diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Portanto, esse texto, queridos, está falando justamente a respeito de Jesus andando sobre as águas. Nós estamos chamando essa primeira palavra, das palavras de Jesus, essa primeira pregação, não tenham medo, eu sou o Senhor. Na verdade, meus queridos, nós temos essa mesma história, esse mesmo texto em Mateus 14, do 22 ao 36, e em Marcos,
capítulo 6, versículo 45 e 56. A história é que Jesus Cristo, então, logo depois de ter feito um grande milagre na multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Jesus Cristo, então, alimenta toda essa multidão e logo depois que alimenta essa multidão, Jesus, então, sobe para o monte para orar. E quando ele sobe para o monte para orar, ele insiste, então, aos seus discípulos para que os discípulos atravessem o mar da Galileia para o outro lado, em Cafarnaum. E aqui em João não é falado que Jesus insiste para que eles atravessem, mas nós sabemos então dessa forma quando nós lemos em Mateus e em Marcos. Eles irão falar dessa forma que Jesus Cristo pede para os seus discípulos irem. E quando os discípulos já estão então navegando por horas dentro do mar da Galileia, há ventos e há tempestades e isso acomete com que os discípulos não consigam chegar ao seu destino. A noite adentra a madrugada e esses discípulos estão aterrorizados ali. Jesus então está orando e Jesus agora percebe que esses discípulos estão ali precisando dele. Nós percebemos isso quando nós lemos em Marcos, no capítulo 6, versículo 45, vemos que Jesus pediu para que eles fossem e Jesus sabe que eles estão ali sofrendo isso, que eles estão sofrendo essa questão dentro do barco com a tempestade batendo. Eu quero que vocês lembrem que esses discípulos, eles são pescadores. Eles são pescadores e eles são experientes. Ora, nós sabemos quem eram pescadores experientes ali, como Pedro e André, como João e Tiago, que tinham, não é, junto com seu pai Zebedeu tinha outros barcos, então eram trabalhadores, até microempresários da pesca, e eles sabiam então como remar, eles sabiam como lidar com tudo isso. Porém, Jesus Cristo, ele nesse momento, ele sendo Deus, ele sabia que eles iam passar por isso. Na verdade, lembre-se que quando falamos que houve uma multiplicação e houve então aquele milagre, me parece que Jesus Cristo percebeu que aqueles seus discípulos eles não estavam entendendo o que se passou naquele milagre. Me parece que o coração endurecido então fez com que eles não entendessem que aquele milagre só podia ter sido feito por alguém que fosse o próprio Deus e que fosse Senhor de todas as limitações que existem aqui na Terra. Sim, limitações. Não é fácil você imaginar que mesmo que você fosse tão solidário, você pudesse então dividir 5 pães para 5.000 homens. Contando com mulheres e crianças, poderíamos ter ali cerca de 8.500 pessoas ou muito mais. Portanto, nós olhamos assim e vemos que ali há algo sobrenatural e que tem alguém que está comandando e passando por cima de todas as leis naturais possíveis. E esse é Jesus Cristo. Ora, nós vamos ver em primeiro lugar quando Jesus ele vai ao monte orar e diz aos seus discípulos para atravessar. Jesus então permite que isso aconteça com seus discípulos. Jesus permite que isso aconteça e vai em Marcos 6,49, vai falar que Jesus viu os discípulos ali no mar passando por isso. Interessante porque Deus ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas e ele vê que a situação dos discípulos não é das melhores. Eles estão atemorizados, eles estão com medo dentro daquele barco, mesmo sendo pessoas experientes. Na verdade, queridos, isso acontece conosco. Nós podemos ser experientes, nós podemos ter uma vida do qual a vida espiritual está bem. Nós estamos bem na vida espiritual, mas como servos do Senhor, nada vai impedir que passamos por algumas atribulações ou turbulências. Na verdade, são provações. Assim como Jesus Cristo foi provado pelo Espírito Santo quando foi ser tentado no deserto, também nós temos provações também. E entenda, muitas provações são colocadas por Deus para nós. Se Jesus passou ali no deserto, aquela tentação, porque Deus permitiu que Satanás tentasse ele, imagine nós. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades nesse barco. Estou falando agora via online, pregação online, e você sabe que estamos passando nesse momento por
tribulação, estamos passando nesse momento por tempestade. A tempestade está acometendo todo mundo. Nós estamos agora presos em nossas casas, sem saber qual é o futuro da humanidade. E isso nós entendemos que é um barco, sim. E um barco que muitas vezes nós sabíamos navegar, como esses discípulos. Mas agora o mar está revoltado. O vento sopra. Muitas vezes pensamos que esse barco ele vai afundar, ele vai virar. Mas entendamos uma coisa. Deus, Jesus Cristo, estava vendo. Jesus estava vendo tudo isso. Ele estava orando, mas ele estava sabendo que estava acontecendo isso. E é por isso que Jesus, sabendo do que estava acontecendo, ele vem ao nosso socorro. Perceba então que o medo tomava conta dos discípulos. Os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam exaustos, eles já não sabiam o que fazer, eles estavam remando há algumas horas. Perceba que no texto, no verso 19, perceba que aqui em João 6,19 vai dizer: depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, eles estavam remando, eles estavam cansados já, eles não tinham mais forças, as esperanças estavam desaparecendo. O cansaço é uma das coisas que acontecem quando nós estamos desesperados. Na verdade, quando nós estamos em desespero, nosso cérebro, nossa mente não consegue então parar para pensar. Esse desespero muitas vezes ele é válido, porque existem momentos que não é nem ansiedade, é porque está acontecendo realmente a situação difícil. E nós estamos vivendo num momento em que será devagar essa recuperação nossa. Tanto na parte da saúde, como também na parte econômica, quando nós não sabemos que futuro está nos esperando. O mundo todo está apreensivo para isso e isso vai demorar para tudo se entrar no eixo. Mas perceba, é nesse momento que o desespero atrapalha. Cansados, os discípulos remaram até 6 quilômetros. Imagina, 6 quilômetros, braçais em remos, no meio do lago Tiberíades, no mar da Galileia, sem saber então o que fazer. Eu imagino o pensamento desses discípulos, mas imagino que no momento do desespero, eles não conseguiam nem orar, eles não conseguiam nem pedir a Deus socorro, mesmo tendo um dia anterior visto o milagre dos pães e dos peixes. Mas se Jesus está olhando, se Jesus está vendo, Jesus sabe que precisa nos socorrer, este Deus que é onisciente e sabe todas as coisas, ele com certeza virá no momento dele, na hora dele, mas que é o mais certo do que nós pensamos. E nós continuamos então Jesus aparece andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas e isso é interessante pontuarmos aqui. Porque andar sobre as águas é algo que não apenas é uma questão de fé. Porque nós pensamos que, bom, se eu também tiver fé, eu vou andar sobre as águas. Mas olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Jesus vem andando sobre as águas, não é uma coisa apenas de fé. Pelo contrário, andar sobre as águas é uma atitude daquele que controla as leis naturais. Jesus está andando sobre as águas como se estivesse andando sobre qualquer chão. As águas sustentam Jesus. Ele anda tranquilamente. E a Bíblia não vai dizer que as ondas pararam. Não, quando ele vem andando, há ondas ali de 2 metros de altura. Porque isso na geografia bíblica se fala muito, né? Aquele lago de Tiberíades, quando tem algumas tempestades, ondas que chegam a 2 metros. E aí Jesus está caminhando e passando por cima dessas ondas e caminhando tranquilamente. Veja que interessante, ele controla todas as leis naturais param para ele. Por quê? Porque ele é criador, queridos. Porque ele criou aquilo. Porque ele criou a água. Porque ele criou o vento. Porque ele criou todo esse planeta. Portanto, o planeta obedece a ele. Eu olho para esse momento e percebo que tem um recado para a gente aqui. O recado que Jesus está no controle. Está no controle do vírus, do coronavírus. Esse vírus foi criado por ele, queridos. No sentido, não estou dizendo no sentido que esse novo vírus, né, as pessoas têm a tendência, né, aí eu não sei se é verdade, né, mas falam, olha, esse vírus foi criado em laboratório. Mas quando falamos de criação, eu estou dizendo criação no sentido do nada. Estou dizendo criação do nada. Quem criou os vírus e vieram aparecer é Deus. Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criou todas as coisas que existem, inclusive as invisíveis, que são as bactérias, os vírus. Tudo foi criado por ele e, portanto,
Jesus tem o controle desse vírus. Quando Deus disser que ele pare, esse vírus vai parar de contaminar. Quando Jesus disser para esse vírus que cessou, acabou, essa pandemia vai acabar, porque Deus está no controle de tudo. E Jesus estava andando sobre o mar, controlado. Estava andando controlado. E não no texto de João que nós lemos, mas nos textos que eu falei também, que existe essa mesma história, essa mesma passagem, lá em Mateus 14, 29, Pedro pede para andar também. Pedro então diz: Senhor, eu quero ir até ti. E veja, lá em Mateus comenta sobre isso. Marcos e João não vai comentar sobre isso, mas em Mateus diz que Pedro pede. E o Senhor, que comanda a lei natural, diz: venha. E Pedro começa a andar. Nós dizemos assim, até num tom lúdico, né, de brincadeira, de que existem só duas pessoas que nós sabemos que andou sobre as águas. Primeiro é Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Mas depois disso, Pedro também andou sobre as águas. E veja que Pedro começa a caminhar. E mais uma vez eu quero dizer a vocês, Pedro não está andando sobre as águas só porque ele tinha fé, no sentido de crer, então consegue. Não, a fé de Pedro estava focado no Criador, focado naquele que criou todas as coisas. Quando Jesus disse venha, o próprio Criador, Deus Criador, disse: não se amedronte, venha, porque também será interrompida a lei da gravidade para você. Você vai andar sobre as águas sem afundar. Muitas vezes eu me pego pensando sobre isso, né? E pensando assim, quantas coisas Deus diz para a gente: faça, ou então venha, ou então se acalme, espere. E nós temos uma tendência de ansiedade, preocupação, e dizemos assim, não. E queremos calcular e pensar tanta coisa, mas na verdade nós deveríamos obedecer e ir, e fazer, ou esperar, ou parar. Eu não sei qual é a sua situação, se Deus está dizendo para você fazer, ou se Deus está dizendo para você pare, ou se Deus está dizendo para você paciência, ou se Deus está dizendo para você ore. Para Pedro ele disse venha, saia do barco e ande. Para nós, ele está dizendo alguma coisa para a gente, só que quem diz é Deus, quem manda é Deus. Nós temos que ter nossa fé depositada em Deus, não nas coisas. Não deposito também uma fé pessoal, dizer assim, olha, eu creio e vai acontecer. Não, mas dizer assim, eu creio no poder que você tem, que o Senhor tem. É no Senhor que eu creio. Portanto, o que o Senhor disser, isso se fará, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Criador. Portanto, Jesus Cristo então pede para Pedro vir. Mas Pedro, infelizmente, quando está caminhando, você irá ver ali, a partir de Mateus 14, a partir do 29, nós vemos que Pedro vai caminhando, mas Pedro então começa a afundar. E por que Pedro afunda? Porque Pedro, como nós, ainda tem um coração enrijecido. Na verdade, quando digo endurecido, queridos, não estou dizendo que você não é salvo, não estou dizendo que eu não sou convertido e você não é convertido, mas muitas vezes nós temos esse coração endurecido, porque muitas vezes nós não cremos, nós não cremos na palavra de Deus. Na verdade, perceba qual é o tema dessa série de mensagens, palavras de Jesus. Eu estou querendo dizer para você aqui de que muitas vezes a palavra de Jesus que se encontra na Bíblia, não estou falando palavras de Jesus que você vai escutar de algum outro profeta. Na verdade, a própria profecia na palavra, é crer na palavra, é ver que quando Pedro afunda porque está atemorizado, aterrorizado. Mas o terror de Pedro faz com que Pedro olhe o quê? Olhe as ondas, os ventos batendo. E ele afunda. E Jesus vai falar para ele: homem de pequena fé, por que você não creu? Perceba, porque você não creu em mim. Quem estava ali era o próprio Yahvé, era o próprio Deus encarnado. E o terror que Pedro sente ali, não é? Demonstra que Pedro esqueceu do milagre da multiplicação dos pães. Esqueceu do momento em que ele alimentou mais de 5.000 pessoas só com 5 pães e 2 peixes. Esqueceu que quando Jesus ergueu aquele cesto e deu graças e começou a repartir, na verdade o que houve ali, queridos, foi criação. Apareceu pão, irmãos. Apareceu pão e pão cozido, pão assado de uma forma milagrosa. Não foi algo
que ele partiu pedacinhos minúsculos, não, todos comeram e ficaram cheios, e ainda teve cestos ainda. Portanto, ali, queridos, o Criador criou, e era isso que Jesus estava querendo dizer ali, mas a aterrorização dos discípulos era tal, do qual eles não entendiam. Os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Quando Jesus se aproximava do barco, e você vai ver isso aí, né? Eu comentei de Pedro, mas lá em Mateus apenas fala sobre Pedro, mas em Marcos, em João, vai falar que quando Jesus se aproxima do barco, eles acharam então que Jesus era um fantasma, que Jesus não era Jesus, que não era o mestre, mas era alguém. Por quê? Porque o terror era muito grande. E quando estava vendo esse terror, pensaram nisso, é um fantasma. O terror, o endurecimento do coração fez com que eles achassem que, olha só, nós vamos nos tornar como esse fantasma. Na verdade, entendam que isso tudo tem muito a ver com lendas. Lendas ali dos próprios judeus, né? Diziam que existia um fantasma que amedrontava o mar de Tiberíades nas madrugadas, né? E quando tinha muito essa questão dos ventos e tempestades ali envoltos, se achavam que existiam então o espírito de Lilith andando e pairando sobre aquela região ali do Mar da Galileia, e que muitos pescadores muitas vezes morriam, naufragavam ali pelo fato do fantasma aterrorizar. E quando eles viram alguém vindo no escuro, à noite, andando sobre as águas, o que é que eles acharam? É um fantasma. E na verdade, nós teremos lições aqui de que quando nós estamos aterrorizados, muito difícil é ouvir a voz de Deus. Muito difícil é nós entendermos que Jesus Cristo está ali perto de nós. Quantas vezes nós ouvimos essa frase? Você já deve ter falado ela, eu já falei também, quando dizemos assim, olha, eu não sinto Deus aqui perto de mim, eu não sinto que Deus está aqui. Mas por muitas vezes nós estamos endurecidos espiritualmente. Mas na verdade Deus jamais se aparta daquele que é seu filho. Jamais ele deixa a sua ovelha desamparada. Ele está sempre perto de nós, queridos. Ele está sempre conosco. E aí é quando vem a frase. Então, nós podemos ver essa frase no capítulo 6 de João, no versículo 20, quando Jesus vai dizer assim: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. Quando Jesus fala sou eu, ele está dizendo uma palavra que é a mesma palavra que Moisés ouviu do próprio Deus, Yahvé. Quando Moisés falou, se eles perguntarem em que nome eu estou indo a eles, o que eu devo dizer? E então Deus fala para Moisés, diga que o eu sou lhe enviou. Este sou eu, ou eu sou, é uma palavra chamada egomi. Egomi é dizendo o seguinte, eu sou, é o nome de Yahvé, eu sou quem sou. E Jesus usa a mesma expressão quando está chegando próximo, ele diz, sou eu, ou eu sou, está aqui, dizendo claramente para os discípulos que quem está ali é Deus. Então quando ele diz isso, ele diz também, não tenham medo. Nosso título dessa mensagem é justamente essa, não tenham medo. Eu sou o seu Senhor. Portanto, quando Jesus diz que eu sou o seu Senhor, ele está dizendo, olha, é muito mais do que eu dominar essa natureza. Eu estou dizendo que sou aquele Deus, aquele que visitava Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu sou aquele Deus, aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Eu sou aquele Deus, aquele que falou com Abraão, quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, e disse, não sacrifique. Eu providenciei um cordeiro. Eu sou aquele que tantas vezes salvou o seu povo. Estou eu aqui, sou eu sou. E Jesus então se aproxima e diz, não tenham medo, não temam, se acalme. Jesus está dizendo para nós, seus discípulos, por que vocês estão aterrorizados? Por que vocês estão achando que essa pandemia do coronavírus vai então trazer algo? Eu estou aqui com vocês. Já está escrito, já foi dito tudo isso, que haveria pandemias, que haveriam terremotos, que haveriam rumores de guerras e guerras, mas ainda não seria o fim, porque uns dirão que o Cristo está ali, outros dirão que o Cristo está ali, mas não dê ouvidos a eles, porque breve estarei voltando. Então Jesus está dizendo, olha, eu estou com vocês, calma, não criem pânico, não tenham pânico, não se aterrorizem, mas eu estou com vocês, porque eu sou Yahvé, e sou eu quem falo com vocês.
Queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo algo para os nossos corações. As palavras de Jesus são palavras que transformam o coração do homem, acalmam o nosso coração, que nos ensinam e que trazem certezas que só o próprio Deus pode falar. Só o próprio Deus, que é Ele, o próprio Jesus, Filho de Deus, o Deus encarnado, uma pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, pode dizer assim: olha, as minhas palavras são vida. Portanto, eu concluo dizendo que em nossas vidas nós temos visto muitos milagres que Deus tem feito no meio do seu povo. Você tem visto milagre, irmãos? Você viu algum milagre? Você está vendo? Eu tenho visto na minha vida vários milagres. E é por isso que nós temos que olhar para esses milagres e crer que Deus está então sempre conosco. O povo de Deus sempre vai ter sinais e milagres, sempre vai haver esses milagres, e precisamos de crer que dentro do barco está o nosso Deus, que o nosso Deus está conosco guiando todas as coisas, apesar de nós não estarmos percebendo, apesar de estarmos aterrorizados, mas precisamos orar e pedir a Deus para que Ele nos faça lembrar quem Ele é. E nós, o povo de Deus, tem visto milagres sendo feitos no seu povo. E pense sempre que milagre não é apenas algumas questões que vemos fisicamente, mas há vários milagres, transformações de vida, pessoas que estão deixando drogas, pessoas que estão restaurando um casamento, pessoas que você sabe, inclusive pode ser você, não é? Pode ser o seu casamento, pode ser a sua vida que Deus restaurou. Portanto, não adianta agora se desesperar, porque do mesmo jeito que Deus transformou você, ou transformou seu casamento, o livramento que Ele deu ao seu filho ou à sua filha, nesse momento Ele está com você também, para estar andando com você e livrando de todo mal. Durante, então, a caminhada na tempestade, virão problemas, situações, mas o dono de tudo, o Criador de todas as coisas está conosco. No momento certo, na hora certa, Ele virá nos salvar. Porque nós não conhecemos todas as coisas, mas Deus sabe. Por Ele ser onisciente, por Ele ser onipresente, por Ele ser onipotente, nosso Deus sabe o momento certo e a hora certa de nos livrar do mal. Sabe o momento certo e a hora certa de fazer todas as coisas. Portanto, nós não devemos temer a tempestade. Nós não devemos temer o vento que bate em nosso barco. Nós não devemos temer se o nosso barco está virando e voltando na tempestade, no mar dessa vida. Porque Deus não chega atrasado. Ele sabe o momento certo e a hora certa. Não tenham medo, sou eu. E Ele estará no barco de nossa vida e chegaremos em águas calmas brevemente. Assim como os discípulos, que em dado momento chegaram ao seu destino calmamente. Jesus Cristo também está conosco e nós vamos chegar em águas calmas. Todas as coisas estão guardadas nas mãos do Senhor e seus filhos estão também guardados nas mãos dele. Que Deus possa então, meus irmãos, estar colocando esta mensagem em nossas vidas, em nosso coração. Que possamos crer que todas as coisas colaboram, concordam, são benefício para aquele que ama a Deus. Que seja dessa forma. Quero orar com você e quero que o seu coração, nesse momento, comece a ter a calma e a paz que excede todo entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor. Palavras do Teu Filho Jesus Cristo, palavras do próprio Deus encarnado. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor está conosco, porque essa tempestade vai passar, porque o Senhor está nos guardando. Livra-nos do mal, Senhor. Livra, Senhor, de todas as coisas que podem querer nos afastar de Ti. Porque o Senhor jamais se afasta de nós. O Senhor sempre é fiel. Mas nos ajuda a estarmos sempre, ó Pai, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor está guardando todas as coisas em Tuas mãos. E nós estamos guardados em Tuas mãos. Obrigado, Pai, mais uma vez. É no nome de Jesus que nós te agradecemos por essa palavra. Amém. Amém. Nesse momento nós estamos chegando ao fim do nosso culto de domingo. E queremos aqui
pedir oração por aquelas pessoas que estão acometidas com Covid-19. São muitas pessoas já no Brasil que estão agora nesse momento internadas e precisamos de orar, amados. Orar por essas pessoas, orar por aqueles que estão em leitos de hospital, orar por aqueles que são nossos irmãos em Cristo também estão passando por essa situação. Em especial peço oração por nosso pastor, diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates. Este pastor Sócrates, ele está internado, ele está na UTI e carece das nossas orações. E sua família também precisa das nossas orações. Orem também pelos enfermos da nossa igreja, não é? Já pedimos quarta-feira passada. E se você tem algum pedido sobre essas questões, pedidos gerais, não só de enfermidade, procure a irmã Nadir. Procure a irmã Nadir e no seu WhatsApp, o WhatsApp dela, e deixe com ela seus pedidos. Se você não tem o WhatsApp da irmã Nadir, então você pode também, está mandando para o pastor. Nesse momento vai ser colocado na tela, então, o meu telefone, o WhatsApp, que na verdade é o telefone da igreja. Então você irá, se quiser um aconselhamento, se quiser pedir oração, se quiser que possamos orar no momento, então, pelo telefone mesmo, fique à vontade, queridos. Esse telefone é para você, então, se comunicar com o pastor Roosevelt. Se você, por acaso, com essas gravações, com essas mensagens, você está se reconciliando ao Senhor, se está aceitando Jesus como Senhor e Salvador, enfim, nos procure então, que nós estaremos com certeza orando por você, orando com você, estaremos aconselhando você e estaremos com certeza fazendo o que podemos fazer para que você possa estar então tendo um encontro com o Senhor Jesus. Podemos responder também dúvidas, enfim. Fique à vontade para utilizar então este número de WhatsApp. Então, peço a vocês que venhamos todos a se juntar em oração por essas pessoas necessitadas. E nesse momento, queridos, quero agradecer muito a vida da igreja, principalmente dos líderes. Nesse momento nós tivemos, antes do nosso culto, um culto do Vida Plena Kids, não é? O culto infantil. Obrigado, irmã Catiane, por estar engajada e estar à frente dessas questões, desse ministério infantil com crianças. Agradecer também ao irmão Giovanni, ao irmão Lucas, não é? Que está dando todo o apoio nessa área de comunicação, está editando esses vídeos. Aproveitar e agradecer também ao meu cunhado, Joabe, que em todo esse momento também deu uma grande mão para nós também, nos ajudando também nesses vídeos. Agradecer a minha esposa, Ivana, que não sou eu que estou aqui gravando sozinho, mas a Ivana me ajuda em tudo que estamos fazendo aqui. E tenho certeza que ainda irá durar um bom tempo essas gravações, irá durar um bom tempo nós estarmos aqui. Por isso eu peço engajamento seu, irmão. Se engajem, procure saber conosco o que nós estamos precisando. Mesmo nós estamos assim à distância, mas muitas vezes precisamos dos irmãos para estar nos ajudando e engajados, tanto com o Ministério Infantil, tanto com o Ministério com PGMs, tanto com o Ministério com homens e mulheres. Deus está nos orientando e nos capacitando nesse momento para que a nossa igreja esteja em comunhão, mesmo à distância. Mas agradecemos a Deus porque Ele tem nos ajudado. Mais uma vez, então, quero aqui orar com você, dando a bênção apostólica nessa noite e que possamos depois estarmos, então, encerrando esse culto. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Espírito esteja com cada um que está ouvindo e assistindo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e lembre-se que nesta semana já estamos então entrando na semana que antecede a Páscoa. Portanto, para nós, passando por essa situação que estamos, mas nós cristãos devemos comemorar a Páscoa. Fique ligado porque com certeza nós estaremos mesmo à distância fazendo alguma programação em relação à Páscoa. Que Deus abençoe a cada um que está nesse momento nos ouvindo. Amém. Ele é Jesus.